TV Centro-América, junto com você. MT Rural, oferecimento Senar Mato Grosso, alimentando o conhecimento na vida de quem produz. Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao MT Rural deste domingo, 20 de setembro. O ano corre e nós já estamos oficialmente no calendário da safra 2015-2016, Dejane Arnold. É isso mesmo, bom dia, patrona, e bom dia a todos. A gente abre o programa falando justamente da nova safra de soja. Com o término do vazio sanitário na última terça-feira, a movimentação das máquinas no campo já começou, mesmo que ainda tímida, por enquanto. As máquinas já estão no campo nesta fazenda em Tangará da Serra. O plantio da soja começou. A condição do tempo ainda não é ideal para o plantio de soja. Mesmo assim, o agricultor busca opções para aproveitar a janela entre uma safra e outra. Nesta propriedade, por exemplo, estão sendo plantados 75 hectares irrigados com pivô. A semeadura deve durar 3 dias. A propriedade tem 216 hectares, mas o trabalho, por enquanto, só na área irrigada. O agricultor Cleandro Fernandes está gastando mais com os insumos. Os custos aumentaram 30% na comparação com o ano passado, de R$ 1.200 para R$ 1.600 por hectare. A torcida é que os preços compensem na hora da venda. O produtor hoje, acho que ele está trabalhando sempre inseguro, né? Porque essa alta do dólar aí, às vezes, quem sabe se vai baixar ou se não vai. A alternativa é você conseguir fechar, né? Fechar aí o preço, né? Fixar preço, né? Um pouco aí para você garantir um pouco aí, pelo menos a despesa a gente garante, né? Nesta outra fazenda, com área maior, 46 mil hectares, o plantio em quase 7 mil hectares vai começar nesta semana, mesmo sem chuva. Para que eu atenda a janela de plantio, tanto da cultura do soja quanto de segunda safra, que seria o algodão, há necessidade de fazer esse risco de plantar um pouco no pó. Então, portanto, a partir de segunda-feira iniciaremos o plantio no pó, de uma área calculada de 10% a 15% da fazenda. Há 4 anos, o grupo adota o chamado plantio no seco, apesar das perdas na produtividade que chegam a 5%. Só assim conseguem cumprir o calendário da soja com as demais culturas. A nossa meta no grupo é de 56 sacos,4 sacas por hectares. Tudo indica que nós podemos atingir, sim. É difícil mensurar isso se tivermos frustração de safra. Acredito que não. Bem, como o solo continua seco lá no Médio Norte, o pessoal está em compasso de espera. Na região Médio Norte, a maior parte dos agricultores espera o início da chuva para plantar. A soja vai ocupar 3 milhões e 100 mil hectares. Alguns produtores que têm irrigação, que isso dá em torno de 3% da área do município, que é uma área bem pequena, já estão efetuando o plantio. E aqueles produtores que não têm irrigação, com certeza estão esperando a chuva. Na fazenda do seu Elso, serão 3.200 hectares de lavoura. O solo está sendo preparado para receber a semente. Para a gente antecipar um pouco esse trabalho da propriedade, a gente faz a distribuição do adubo, que isso facilita depois para fazer o plantio da semente. Aqui também os custos de produção estão pesando mais. Subiram influenciados pelo câmbio, já que muitos produtos são importados. Só na propriedade do seu Elso, o aumento foi de 20% a 25%. Todos os fatores de custo de produção estão alterados, desde a mão de obra, aos químicos, ao fertilizante, as sementes, tudo aumentou além da desvalorização do real. Além dos gastos maiores, agricultores reclamam que o governo demorou para liberar os recursos do custeio. Atraso que reflete diretamente nas lavouras, pois mais de 50% dos produtores ainda não receberam os insumos. Situação bem diferente do que o ano passado. Com a alta do dólar, esse custo subiu demais e as pessoas eram aguardadas para comprar o produto. Hoje nós temos entregue de fertilizante apenas 75% da quantidade que necessitaria estar nas lavouras. Seu Nodemar vai fazer 500 hectares de soja e já vendeu a parte da produção que será colhida no ano que vem.
Cada saca foi negociada a R$ 54. A situação que eu comprei meus insumos, então eu acredito que foi um bom preço. Então eu não peguei essa alta de dólar na compra dos insumos, mas também não peguei esse preço hoje que está sendo ofertado em dólar no soja de hoje, né? Então eu peguei um preço um pouco menor, mas em relação a um outro, a minha lucratividade estaria um pouco maior que do ano passado. Porém, ressalvando a questão das despesas não operacionais. Bom, nós também demos um pulinho lá na região sudeste para ver a expectativa com esse início de safra. Nesta fazenda em Campo Verde, o vai e vem é apenas para regular o maquinário. A gente fica revisando a plantadeira, fazendo algum ajuste para quando vir a chuva a plantadeira esteja pronta para o plantio. Enquanto o tempo seguir aberto, o plantio dos quase 1.600 hectares vai ter que esperar. Ganhamos muito pouca chuva ainda até agora, 20 milímetros, não é o suficiente para entrar plantando, mas a gente sabe que tem alguns vizinhos da gente próximo aí no raio de 5 quilômetros que já estão com soja no chão já nesse momento. Então é só uma questão de tempo aí, a chuva logo chega e vamos que vamos nessa. Só que a fazenda tem um cronograma definido e atrasos na safra de soja podem prejudicar a de algodão plantada em janeiro após a colheita. Para não correr mais este risco, reforço no parque de máquinas. Resolvemos alugar mais uma máquina de plantio para ter um pouco mais de eficiência em um período menor de plantio, se consegue colocar tudo no chão. O que eu faria em 15 dias, eu vou fazer em 10 dias esse ano. As lavouras de soja devem ganhar espaço nesta safra em Mato Grosso, chegando a 9.200.000 hectares. O ritmo deste avanço, porém, ficou menor. A expectativa do IMEA é que sejam semeados 200 mil hectares a mais do que o ano passado. Quando a gente olha para as últimas 5 safras, a gente viu uma elevação muito maior, em torno de 500 mil hectares a cada ano. O porquê que isso está acontecendo? O produtor está um pouco mais receoso em fazer investimentos em virtude do custo mais elevado, que isso automaticamente causa um risco muito maior. Além dos custos, o mercado do grão também preocupa. A soja perdeu valor fora do Brasil. Aqui dentro, a queda só é compensada pelo dólar alto, que tem embalado as vendas antecipadas do grão. Um produtor que ano passado, nesse mesmo momento, via a trade oferecer para ele um pouco mais de R$40 por saca, agora vê a trade oferecendo em torno de R$60, R$61 a saca. Isso estimula ele fazer a venda e já fixar o seu custo de produção. E, em consequência, a gente percebe que o ano passado se tinha apenas 11% comercializado até esse momento e esse ano se tem 40% já da safra comercializada. Porém, ainda faltam 60% da safra que fica à mercê do dólar e também desse mercado internacional em queda que a gente consegue visualizar há mais de um ano. Depois de falar de plantio, vamos à colheita do algodão, que alcançou 97% das lavouras. Restam agora cerca de 15 mil hectares apenas. Esta semana os preços subiram mais um pouquinho em função do dólar. Em Campo Novo do Parecis, a arroba da pluma vale R$ 70,48, R$ 72,03 em Primavera do Leste e quase R$ 73 em Alto Garças. Depois do intervalo tem a agenda de eventos e cursos e você vai ver como é possível economizar água e energia no uso de pivôs de irrigação. Problemas com lagartas? Chegou o Exalt, tecnologia para proteger a produtividade na soja com uma tacada só. Exalt, modo de ação exclusivo da Dow AgroSciences. Ter uma atitude sustentável é um ato de respeito. Afinal, o planeta é a nossa casa e precisamos cuidar dele. Todo mundo já sabe que as queimadas causam muitos problemas. Acabam com a vida animal e aumentam o aquecimento global. E o principal prejudicado somos todos nós. Com educação e atitude, é possível incorporar novos hábitos. A diferença pode começar por você. Uma iniciativa TV Centro-América. Existe uma força em você. E não é qualquer um que consegue suportar. Ford Ranger XLT Diesel completa, a partir de R$ 145 mil. Ô chefia, você traz o de sempre? Obrigado. Emma, o pessoal do hospital
tá querendo me efetivar. Sério? O salário é bom, tem ticket, vale charrete, Olha. até férias remuneradas. Você sempre quis ir pra Galápagos. Isso. Mas eu não tenho mais idade pra isso. Eu serei o famoso Dr. Charles Darwin, cirurgião. Imagina a grana. Hã? Conforme-se, e o mundo será sempre igual. Futura, alimento para os inconformados. O Grupo Votorantim é Futura. Maia está decidida a tirar Babuã do seu coração. Amanhã, depois da sessão da tarde, Caminho das Índias. MT Rural de volta e vamos direto conferir alguns eventos ligados ao campo que vão rolar nos próximos dias. Quais os cuidados necessários para manter a qualidade das sementes? É o que a Prosmate quer mostrar em um workshop na próxima terça-feira em Cuiabá. Um pesquisador da Embrapa vai dar orientações sobre a melhor forma de transportar, armazenar, manusear e plantar as sementes sem comprometê-las. Quarta e quinta-feira tem um encontro de reflorestadores de Mato Grosso. Serão discutidas as novas tecnologias de florestamento e uso da madeira no estado. A programação está dividida entre palestras técnicas, painéis e oficinas. As inscrições são feitas pela internet na página da Arefloresta. Estão abertas as inscrições para o primeiro Simpósio Nacional e Internacional em Plantas Daninhas. Será no auditório do Sindicato Rural de Sinop nos dias 29 e 30 deste mês. Mais informações no telefone 66 3211 4226. Bom, e se você está procurando qualificação, fique de olho em alguns cursos da semana. Alta Floresta e Sinop têm vagas para cursos com início no dia 28. Em Alta Floresta é sobre o manejo de gado leiteiro. As aulas vão até 2 de outubro. Mais informações no Sindicato Rural. Já em Sinop, os produtores podem participar do treinamento sobre saúde e segurança no trabalho rural. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural. O telefone é o 66 3531 2425. Renda do campo, fogo em plantações de cana, greve dos fiscais federais agropecuários. Assuntos desta semana. As lavouras e a pecuária de Mato Grosso devem gerar 62 bilhões e 300 milhões de reais em renda bruta neste ano, segundo o Ministério da Agricultura. O valor é menor que no ano passado. Mesmo com a queda, o Estado deve fechar o ano como líder no faturamento bruto da agropecuária. 89% do que for arrecadado virão das plantações de algodão, milho e soja e também da produção de carne bovina. Um incêndio na zona rural de Nova Olímpia atingiu áreas de pastagem de fazendas e plantações de cana de uma usina de álcool e açúcar. O fogo começou no pé da serra de Tapirapuã e depois se alastrou. Pelo menos 4 fazendas foram afetadas. O combate às chamas mobilizou bombeiros e trabalhadores das propriedades. Fiscais federais agropecuários entraram em greve esta semana. A mobilização é realizada em vários estados do país. Aqui em Mato Grosso, os servidores que prestam expediente na Superintendência do Ministério da Agricultura cruzaram os braços. A categoria cobra reajuste salarial de acordo com a inflação, é contra a terceirização dos serviços de fiscalização e também cobra a realização de concurso público. O Brasil é um dos grandes celeiros do mundo e um dos responsáveis por atender aquela crescente demanda por alimentos. É o único país, inclusive, que consegue produzir até 3 safras por ano em uma mesma área. E isso é possível com o uso dos pivôs de irrigação que conquistam muitos agricultores. Em Tangará da Serra, um grupo se reuniu para aprimorar as técnicas de instalação do equipamento e saber como economizar água e energia elétrica na irrigação. Em plena seca, eles fazem chover na lavoura. Os pivôs são programados para deixar o solo com umidade ideal para o desenvolvimento das plantas. Irrigam quase 900 dos 3.000 hectares da fazenda do agricultor Marlon Fedrizi, em Campo Novo do Parecis. Graças aos 6 equipamentos, ele consegue plantar 3 safras no mesmo ano. A terceira safra aqui, hoje na propriedade, a gente faz 2 culturas, né? Produz semente de milho e faz o feijão, né? Sem a irrigação, aqui no Mato Grosso, com o clima definido, nós não conseguiríamos fazer a terceira safra. Aqui, os pivôs maiores têm 800 metros de comprimento, o suficiente para irrigar
210 hectares. A vazão pode chegar a 800 mil litros por hectare hora. A água utilizada vem deste reservatório com capacidade para 40 milhões de litros. Ele é abastecido por 4 poços artesianos que bombeiam cada um 240 mil litros por hora. Na última década, a área irrigada no Brasil cresceu 32%, de acordo com a Agência Nacional de Águas. Aqui em Mato Grosso, o avanço foi ainda maior, 117%. Mesmo assim, no maior estado produtor de grãos do país, a técnica ainda é pouco usada. Apenas 70 mil hectares são irrigados, de acordo com o Comitê dos Irrigantes. E se engana quem pensa que o custo é o principal obstáculo. A dificuldade que os produtores encontram para conseguir licença ambiental para explorar a água é apontada como o maior entrave. Já o investimento para ter um pivô no campo gira em torno de 9 a 10 mil reais por hectare e é considerado baixo, assim como a manutenção. Esse grupo de agricultores visitou a fazenda do Marlon justamente para buscar mais informações sobre o uso dos equipamentos. Um dos alertas é quanto aos cuidados para molhar a lavoura na medida certa, sem excessos, para evitar tanto o desperdício de água quanto de energia. Segundo os especialistas, a eficiência do sistema depende de todos os detalhes. Cada componente do pivô precisa estar bem regulado para que o resultado saia como planejado. Os bicos que ficam na ponta final do processo de irrigação são um exemplo disso. Precisam estar ajustados para combinar o tamanho da gota com a velocidade do vento e também o tipo de solo. Quanto maior a velocidade do vento, menor a umidade relativa, por exemplo, eu terei uma eficiência menor. Então vou ter que aplicar mais água para suprir aquela necessidade. Saber como economizar energia elétrica também é fundamental para fechar as contas no azul. O primeiro ponto seria o horário de funcionamento. Funcionar das 21h30 às 6 da manhã, que tem 80% de desconto. Daí, o segundo ponto seria controlar a energia reativa, que é a energia utilizada para magnetizar os motores. E o terceiro ponto seria controle do contrato de demanda na concessionária. Engenheiro eletricista Janderson Botelho ainda explica que quanto maior for o pivô, mais baixo é o custo de energia por hectare. Porque a demanda é quase a mesma para funcionar um pivô de 100 ou 200 hectares. O que oscila é o desnível da água entre a captação no rio e o terreno onde está sendo irrigado. O seu José Schmidt usou o pivô pela primeira vez para irrigar os 100 hectares de feijão na fazenda, em Desciolândia, e está otimista quanto à produtividade na terceira safra. Espera entre 45 e 50 sacas por hectare na colheita, que deve começar nos próximos dias. E ele já pensa em aumentar a área plantada com feijão com a compra de mais 2 pivôs. 350 hectares, esse é o nosso objetivo. Já está legalizado, já está as licenças ambientais, tudo certo. Agora só terminando essa safra, nós já vamos ver o que vamos partir para isso. E a pecuária é o destaque de hoje da nossa viagem pelas 5 décadas de histórias da Rede Mato Grossense de televisão. Isso aí, vamos voltar no tempo para uma época em que a estação de monta ainda era novidade para muita gente. A estação de monta acontece no período de setembro até o mês de fevereiro. É quando o boi e a vaca ficam juntos no pasto para que ocorra o acasalamento. A estação de monta é uma técnica muito usada nas fazendas e faz com que os fazendeiros tenham o que eles chamam de lote parelho, ou seja, bezerros iguais e de boa qualidade. O boi e a vaca não precisam ficar juntos o ano inteiro. Com isso, o criador pode também saber qual a vaca que conseguiu ficar cheia e qual deverá ir para o abate. É uma questão de manejo somente, né? De colocar os touros na hora certa e tirar os touros na hora certa, né? Normalmente os grandes pecuaristas usam esse processo, né? Mas tem muita gente que por falta de informação, por desinformação, ainda não está utilizando esse processo, achando que os touros devem ficar com as vacas o ano inteiro no pasto. Isso não leva a resultado nenhum.
Olha, é muito legal rever essas reportagens, né, e confirmar o quanto a agropecuária evoluiu, né, de lá para cá. E se você tem registros que marcam a trajetória da rede Mato Grossense de televisão, a gente pode receber e pede que você envie pelo aplicativo Bem na Hora com seu nome e também contato. Boi Sustentável, parceria inédita, vai beneficiar pecuaristas do bioma Amazônia no estado. Entenda como isso funciona no próximo bloco. Eu sou a terra. Eu vi a população crescer e a agricultura se desenvolver. Hoje, você, agricultor, usa tecnologias que me preservam forte e fértil para cumprir a missão de alimentar, vestir e mover o mundo. Uma agricultura sustentável, um compromisso agora e no futuro. O agricultor está fazendo sua parte. E você, agricultura, o maior trabalho da terra. VASF, We Create Chemistry. Cidadão, você estacionou em local reservado para pessoa com deficiência. É que eu sou cego, seu guarda. E como é que você conseguiu chegar até aqui? Meu carro é empinado. Pois eu vou lhe ensinar a não se disfarçar de cego para estacionar em local reservado. Como assim? Aplicando-lhe uma multa. Não, já comecei a enxergar, olha. Abre o olho, cidadão, pegou mal, hein? Deu ruim. Circulando. Preciso da tua presença pra sobreviver. Toda a alegria de adorar com um time de peso do Gospel Nacional. Promessas Sertanejas, um lançamento som livre. Benjamin conhece a filha. Ela é a coisa mais linda e especial que a gente podia ter feito. E esse encontro vai mexer com Mari. Fiquei ali, vendo os dois fazerem confidências. Era um casal. Amanhã, I Love Paraisópolis. A preservação ambiental e o combate ao desmatamento ilegal foram assuntos de destaque esta semana em Cuiabá. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e líderes do governo da Noruega se reuniram com o governador Pedro Tax para discutir os desafios em busca da redução dos índices de desmatamento, além de promover a inclusão social. A importância de mais investimento em tecnologias de produção de alimentos foi defendida pelos noruegueses. O país é um dos que fazem doações ao Fundo da Amazônia para a preservação da Amazônia Legal. Desde 2009, a Noruega já doou para o fundo cerca de 74 milhões de dólares, o equivalente a quase 290 milhões de reais. Em agosto, houve queda na derrubada de floresta, cerca de 23%, segundo o Amazon, comparando com o mesmo período do ano passado. E nesta semana, o anúncio de uma parceria inédita entre ONGs, pecuaristas do bioma e um fundo internacional reforçou ainda mais os esforços conjuntos para a produção de carne verde na Amazônia. O dinheiro para apoiar as práticas sustentáveis nas fazendas virá de um fundo climático internacional, o Altélia, formado por investidores públicos e privados. Serão 11,5 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. O foco é a reforma de pastagem, infraestrutura das propriedades e adequação ambiental com a recuperação das áreas de proteção permanente e que estão degradadas. Mas para ter acesso ao recurso, existem critérios. Essas fazendas elas têm que ser inseridas no programa Novo Campo, que é um programa que nasceu dentro do ECV. E esse programa é um programa que traz para dentro aquelas fazendas que, por exemplo, algumas condicionantes não estejam condicionadas dentro da lista de trabalho escravo, que tenham o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, já regularizado, que não tenham desmatamento a partir de 2008. O Instituto Centro de Vida é a ONG que coordena o programa Novo Campo, criado em Alta Floresta em 2012. O programa dá a garantia a compradores de que a carne sai de áreas que estão em dia com as obrigações ambientais. Já no primeiro ano, 6 fazendas serão assistidas pelo fundo. O investimento da Altélia tem como objetivo multiplicar o giro econômico para o produtor por 4 ou 5 vezes e também reduzir o desmatamento. O projeto de investimento tem que ter
um plano de manejo para obter os objetivos no plano social e ambiental, mas também econômico. Se o projeto for muito bem no plano social, muito bom no plano ambiental, mas muito ruim no plano financeiro e econômico, a gente não vai investir. Nesta semana em Cuiabá foram oficializadas as parcerias e assinados os primeiros contratos de investimento. Nós teremos aí agregando valor na nossa propriedade e praticamente dobrando ou triplicando a produtividade. O capital disponível será gerido pela Pexa, uma empresa que dará assistência técnica, suporte operacional e gestão às fazendas. Os empréstimos podem ser feitos de 3 formas. O primeiro modelo é a consultoria, onde a gente ajuda o produtor a tornar a propriedade mais eficiente, ou seja, a gente ajuda ele a ver a propriedade como uma empresa rural. O segundo modelo é a parte de parcerias, onde a gente entra com recurso reformando a fazenda e o produtor entra com um aporte de gado e a gente faz uma parceria por um período e divide os lucros. E o terceiro modelo é o arrendamento. O arrendamento, a ideia é pegar uma propriedade degradada, reformá-la, pagar uma renda para o produtor por ano e ao longo de 6 anos devolver a propriedade para ele novamente. A área mínima que pode ser reformada é de 300 hectares. O custo médio estimado é de R$ 2.500 por hectare. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau! MT Rural,